Carros elétricos nos condomínios. Como o síndico pode se preparar para essa nova realidade? Assunto polêmico nos condomínios são os carros elétricos e toda essa demanda aí que deve trazer para os síndicos. Nosso convidado de hoje especial é o engenheiro eletricista Gilmar Otto. Muito obrigada, Gilmar Otto. Obrigado, Miriam, mais uma vez aqui e mais uma vez trazendo um assunto polêmico, né? Polêmicos mesmo, que envolve segurança também, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Com certeza. Inclusive fazia tempinho que você não vinha aqui, né? O Gilmar Otto é colunista também da revista do Condomiting e é sempre bem procurado aqui na região do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú é uma vitrine também para o Brasil, né? Falando de prédios mais modernos e tudo mais. Conta como é que está sendo esse panorama em relação à procura das tomadas de carro elétricos, dúvidas, como é que está isso? Então, Miriam, a procura por carro elétrico, a tomada de carro elétrico, ela vem aparecendo há bastante tempo aqui na região de Balneário Camboriú. E com pandemia isso parece que se agravou, né? Então o pessoal está transformando o seu apartamento em local de trabalho, investindo um pouco mais nessa estrutura e o carro elétrico ele surgiu. Esse ano de 2021 eu tenho recebido muitas demandas e a demanda é sempre a mesma, né? Comprou o carro elétrico e agora? O condomínio não tem infraestrutura para recarregar esse carro. Então está sendo uma dor de cabeça gigante para os síndicos, tanto de prédios novos e principalmente em prédios mais antigos. Mas você percebe também que tem uma prevenção, digamos assim? Ou é só realmente quando vem um morador com essa dúvida? Não, 99% dos casos a demanda só aparece quando a compra do carro é feita, né? Então, quando um morador compra, chega para o síndico e avisa, a partir de agora eu vou precisar carregar o meu carro. Ou em alguns casos, como a gente já pegou, onde o síndico passando pela garagem vê que o morador já está usando uma tomada do condomínio para carregar o seu carro, o seu patinete, a sua moto elétrica, né? A gente é mais específico em carro, mas são esses vários equipamentos que estão sendo usados. Sem esquecer também que tem a questão dos patinetes. Aqui em Balneário Camboriú é bem comum, Bem né? comum, tem muitos. E no caso assim, o morador do condomínio, qualquer um, ele é um potencial para um carro elétrico? Sim, hoje qualquer pessoa é um potencial. O carro elétrico deixou de ser um artigo de luxo, vamos pensar assim, né? Então, os valores ainda não são tão acessíveis, mas hoje o carro elétrico baixou muito o seu valor. O preço de baterias, que era o nosso maior problema, diminuiu. A tecnologia de baterias hoje está muito melhor e o carro elétrico está se tornando um pouco mais acessível. Com o custo do combustível fóssil nas alturas, como a gente está, né? Com a gasolina nas alturas, tem muita gente migrando hoje para o carro elétrico. Inclusive, alguns estados eles isentam o IPVA do carro elétrico. Então eu tenho mais alguns benefícios ainda em ter o carro elétrico. Então hoje todo morador é um potencial comprador de carro elétrico e quando a gente pensa em Balneário Camboriú com os maiores edifícios e um poder aquisitivo maior, a gente tem aí muitos moradores com condição de ter um carro elétrico. Qual é o maior problema? A grande maioria dos condomínios não conseguem atender essa demanda. E o que você tem visto, assim? Como é que tem possibilidade? O que eu tenho visto? Bom, infelizmente o que a gente tem visto, como é normal do brasileiro, é a gambiarra, né? Então, a primeira solução é dar um jeito para botar aquele carregador a funcionar. Então, como normalmente a demanda é 2 carros por condomínio, o que o síndico faz é, vamos chamar um eletricista aqui, vamos fazer uma instalação que atenda a essa necessidade. Qual é o grande problema disso? Né? Ou quais são? São alguns problemas. Primeiro, essa energia ela é do morador, ela não é do condomínio. E a garagem ela está no local de uso comum. Então, como é que fica o faturamento dessa energia? Como é que eu vou cobrar isso do morador? Então, eu não tenho hoje uma estrutura com medidores individuais para cada morador. Então, aí a gente tem o primeiro problema. Segundo, é a potência desses carregadores. Quando a gente fala em patinete elétrico, a gente está falando de uma tomada 10 amperes, uma tomada comum, que com certeza a garagem suporta. Mas quando eu vou para carros elétricos e carregadores ultra rápidos, aí eu estou falando em potências muito superiores à potência de chuveiro, por exemplo, onde eu não tenho nenhuma infraestrutura elétrica de garagem preparada para isso. A infraestrutura elétrica de garagem é para ligar um lava-jato lá para lavar a garagem, e essa é o que foi previsto. E aí o que vai ocasionar isso? Sobrecarga em elétrica, a gente está falando em fogo, incêndio, né? Então sempre que eu tenho sobrecarga em elétrica, eu vou ter aquecimento e potencialmente eu posso ter um risco de um incêndio numa garagem. Então por onde começa? Por onde começa? Qual seria o caminho ideal para a gente chegar nessa solução? Primeira coisa de tudo,
levantamento de carga. Saber efetivamente se eu posso agregar mais essa carga no meu condomínio, né? Então muitas vezes não é nem a questão da garagem, pode ser que a minha entrada de energia não vai atender, o transformador da subestação do meu condomínio não vai atender. Então tudo começa por um levantamento de carga, entender aonde estamos hoje com relação à carga e aonde podemos chegar. Ah, eu estou com 50% da carga do meu condomínio comprometida. Opa, eu tenho aí 50% ainda para botar em carro elétrico. Ah, já estou com 95%. Bom, então já vamos partir para um projeto de entrada de energia nova, vamos melhorar a qualidade de energia do condomínio para depois pensar em carro elétrico. Atendemos a primeira situação, carga não é mais o problema, vamos para a segunda situação. Como demandar e como liberar essa energia nas vagas dos moradores, né? Então, existem aí duas linhas normalmente que estão indo, transformar algumas vagas em condomínios onde eu tenho vagas reservas ou vagas de visitantes, está se migrando para transformar essas vagas para vagas para carro elétrico, ou não, disponibilizar para todos os moradores que cada um tenha pelo menos uma vaga do seu apartamento como uma vaga elétrica. Problema disso, infraestrutura, né? Infraestrutura elétrica para isso. Então, se eu pensar em um condomínio com 40 vagas, são 40 carros ligados ao mesmo tempo. É uma demanda de energia bem alta. Então, além disso, eu não tenho uma rede de energia estruturada numa garagem. Então, eu vou ter que partir para essa linha de fazer uma rede de energia, dimensionar cabo, disjuntor, tomadas em garagem exigem algumas atenções especiais e proteções especiais, então eu preciso ter um interruptor DR, é uma área úmida, é uma área que vai daqui a pouco circular crianças. Explica só o que seria o DR. O que seria o DR? O DR é um dispositivo residual, é o chamado proteção de choque. Tem uma entrevista do Otto, a gente já gravou sobre esse assunto Sobre esse assunto, isso. É um equipamento... Muito bom. Isso, é um equipamento obrigatório, é um equipamento extremamente importante para a segurança das instalações, que não é muito utilizado, né? Em garagens ele é obrigatório, a 5410, que é a norma de instalações de baixa tensão, obriga o uso de DR. E não é caro isso, né? Não, um DR hoje é 120, 150 reais, né? E é um equipamento que salva vidas. O que ele evita? Ele evita o choque elétrico. Se eu botar o dedo na tomada com o DR vai desarmar e não vai deixar eu tomar o choque elétrico. E aí, então essas instalações de garagem precisam de tudo isso. Então, saindo do primeiro ponto, levantamento de carga, eu vou fazer um projeto de infraestrutura elétrica para garagem. Esse projeto, esse custo, normalmente ele parte do condomínio, porque isso vai atender todo o condomínio, não vai ser um morador exclusivo. Ah, mas é o morador do 101 que tem o carro elétrico, eu não quero agora. Bom, mas daqui a pouco lá na frente tu vai querer. E valoriza também E valoriza o condomínio, exatamente. O condomínio vai ter, esse condomínio aqui tem infraestrutura para carro elétrico. E a última parte daí seria a homologação da vaga em si, onde essa sim, cada morador pode pagar a sua. O que é essa homologação da vaga? É fazer a derivação da infraestrutura do condomínio para a sua vaga, colocando um medidor de energia, então todas elas vão precisar do medidor de energia, colocando os equipamentos de proteção obrigatórios e o disjuntor obrigatório ou o disjuntor dimensionado para aquela vaga específica. E aí na ponta disso é onde vai ou o meu carregador, a minha tomada, o equipamento em si para ligar. Porque né? Tem carros, inclusive, que tem os específicos, né? Isso, então, mas qual é a tomada que eu tenho que botar? Bom, depende muito do que você vai ligar. Tenho carregadores super rápidos hoje, que carregam em meia hora o veículo, que ele vai consumir aí 20, 30 amperes por fase. Então eu preciso de uma tomada específica, preciso de um circuito trifásico para alimentar ele. Agora tenho carros que carregam numa tomada comum, uma tomadinha 10 amperes, 20 amperes normal de uma garagem. Então preciso... Antes de tudo, o projeto vai me dizer isso. Qual é o tipo de veículo que vai ser? Qual é a demanda que a gente vai disponibilizar? Quanto de energia o condomínio está disposto a liberar para cada vaga? Porque o morador vai dizer, mas eu comprei o carro, eu quero carregar. Não, mas talvez o teu condomínio não tenha disponível essa potência que tu precisa. A gente vai ter que mexer em toda a estrutura do prédio para atender. Otto, explica pra gente, então, como que é feita a cobrança no caso do morador? E outra dúvida também é se o morador ele pode puxar o famoso rabicho do apartamento dele. Né? Então, é uma pergunta bem interessante e bem corriqueira. Né? Primeiro, faturamento disso e cobrança dessa energia. Essa energia ela vai vir na fatura do condomínio, né? Então essa energia vai estar derivada do medidor do condomínio. O medidor individual vai estar ali uma vez por mês, um zelador, o síndico, alguém do condomínio vai passar, vai fazer essa leitura manual, vai mandar para a administradora de condomínio, eles vão contabilizar quantos quilowatts, vai pegar o preço do quilowatt naquele mês e vai repassar isso na fatura do condomínio, né? Então exige uma determinada
processamento desse dado, mas não é nada complexo. Com relação ao rabicho, né? Não, jamais. Por quê? Se eu puxar um rabicho lá do meu apartamento e levar na garagem, eu vou ter duas fontes de energias diferentes no mesmo local. Imagina uma manutenção na garagem, por algum motivo vai um eletricista fazer a manutenção da garagem. Ele vai lá e vai desligar o disjuntor da garagem, entendendo que toda a garagem está desenergizada, mas uma tomada está sendo alimentada pelo apartamento, então está sendo alimentado por um outro circuito. Eu estou colocando em risco o profissional que vai fazer essa manutenção e todo mundo que está ali próximo, né? Então eu não posso ter duas fontes de energia em um mesmo local. Então toda a energia vai ter que derivar efetivamente do condomínio. E também quais são as preocupações dos síndicos? Preocupações do síndico, né? Primeiro, o correto dimensionamento dessas tomadas e desses cabeamentos, né? Então eu bato muito forte na tecla de sobrecarga, aquecimento, curto-circuito, incêndio, né? Ah, o Otto está sendo terrorista? Não, a gente está falando de cargas altas, a gente não está falando de uma lâmpada, a gente está falando de um carro elétrico. Então, não dimensionar corretamente isso vai sim ter um problema de sobrecarga e vai sim ter um problema de incêndio em uma garagem, né? Pode levar até 8 horas para carregar um? Isso, a recarga depende muito do modelo de carregador qual está sendo utilizado. Os carregadores padrões aí para carro levam em torno de 8 a 10 horas para fazer uma recarga. Tem os carregadores ultra rápidos, 30 minutos, 1 hora, e tem carregadores mais lentos que isso. Mas, de uma forma, a grande média dos carregadores estão nessa faixa aí de 8 a 10 horas. Uma recarga completa, né? Então, às vezes, o meu carro, eu vou sair com o carro, dar uma volta, e não vou precisar de uma recarga completa. Então, esse é um outro problema que gera quando eu compartilho vagas. O condomínio vai compartilhar vagas. Eu vou ter 5 vagas para carros elétricos. E aí eu tenho 10 carros. E aí o morador vai chegar lá, as 5 vagas vão estar ocupadas, ele vai ter que esperar 8 horas para terminar a recarga, ir lá chamar o outro morador para tirar carro. Então gera um transtorno muito grande esse tipo de situação. Por isso que quando é bem planejado e bem estruturado, a ideia de preparar todas as vagas é muito melhor. E você tem visto aqui em Balneário Camboriú, eu vi no Epic Tower, que é um edifício maravilhoso aqui em Balneário Camboriú, eles têm inclusive uma entrada com algumas vagas já e tudo bem caprichado, muito bonito. Você tem visto aqui em Balneário? Sim, tem algumas construtoras que já estão deixando prontos na entrega do edifício, né? Então eu já vi alguns prédios que vêm da construtora ou essa situação, algumas vagas específicas, ou até todas as vagas. Eu vi um prédio em Itajaí que todas as vagas tinham já uma infraestrutura pronta, né? E tem alguns prédios que estão indo nessa linha já de adequar as suas estruturas. Alguns serviços que até a Valioto já executou foi de preparar algumas vagas, né? Então, o DCS Tower, na Avenida Atlântica, a gente fez isso, a gente preparou uma vaga para um morador exclusivo. Então, como era uma única vaga, ele arcou com toda a infraestrutura, a gente puxou lá do quadro de comando principal, colocou um medidor, fez todo esse processo para uma vaga, né? E agora o condomínio está pensando em ampliar para demais vagas. E teve retrofit também, que eu sei, edifício Roma, da Sindicaline, ali foi feita a regularização sanitária, aproveitou que já que estava tudo aberto ali, já colocou as tomadas, exatamente. Todas as vagas. Então, o que a gente fez no Roma, né? O Roma foi um caso atípico, então a gente estava de uma reforma... É um edifício de mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Sem infraestrutura nenhuma para isso, então ele já estava numa reforma. E aí a gente aproveitou para conseguir embutir todas essas tubulações, né? Porque hoje... Mas foi muito da visão da síndica também, né? Foi muito da visão da síndica. A Aline tem uma visão fantástica com relação a isso, a sustentabilidade, e pensando aí num longo prazo. Então a gente já deixou todo o mangueiramento pronto, todas as vagas estão com infraestrutura pronta para botar o carro elétrico, né? Nos prédios que não tem hoje, tudo isso tem que ser aparente, porque eu não vou quebrar parede para fazer, então tudo isso fica aparente e não fica tão bonito. Por isso a visão do Master Plan, né? Que é a questão de visualizar o edifício como um todo para pensar a longo prazo. E quando a gente fala de sobrecarga também, o que preocupa é assim, é o morador em relação ao condomínio, o condomínio em relação à cidade. Se a cidade vai estar preparada, por exemplo, e de que forma pode os edifícios fazer para amenizar essa dor, no caso, né? Bom, aí a gente vai entrar num assunto que está bem latente nesse momento, né? A questão da crise hídrica, e a gente está aí com valores recordes de energia, por falta de energia, né? Então a energia está subindo para justamente tentar brecar um pouco o consumo baseado na crise hídrica. Então temos capacidade hoje a nível de Brasil de atender essas demandas? Provavelmente não. Então o carro elétrico vai ser mais um problema para o nosso setor elétrico. O que a gente precisa? Mais do que nunca descentralizar essa geração. Então partir para fontes alternativas.
A mais comum para a nossa região é a fonte de energia solar, né, a fotovoltaica. Então, para partir para essas fontes alternativas, para ajudar o sistema como um todo, gerar mais energia e, ao mesmo tempo, diminuir a conta de energia, né? Então, a nível de condomínios, é muito difícil para o apartamento colocar um fotovoltaico, mas o condomínio pode. A gente tem aí vários e vários condomínios em Balneário Camboriú com um telhado muito grande, numa área com boa insolação, que poderia ser usado esse telhado para gerar energia, inclusive abater uma parte desse consumo dos carregadores elétricos, por exemplo. E o sistema aquele de fazenda também passar para os condomínios? Também, né? Então, pensando em apartamentos, daí o sistema de cooperativas, fazendas, onde usar algum terreno fora da cidade, pode ser em qualquer local, desde que esteja dentro da área de concessão da concessionária. Então, no nosso caso aqui, Celesc, né? Então qualquer local que seja concessionária Celesc, eu posso fazer uma fazenda através de um consórcio de vários moradores e aplicar os créditos gerados dessa energia no apartamento. Então antes da gente finalizar, pedir pro pessoal deixar aquele like, que isso ajuda muito a gente, se inscrever no canal, deixar comentário também, dúvidas, dicas, o que gostaria de saber do Gilmar Otto, que está sempre aqui com a gente. Passa para o pessoal, para os síndicos, ainda mais agora, começa a chegar a época de temporada e de assembleias também, principalmente aqui em Balneário Camboriú. Quais são as dicas para os síndicos levarem isso para as assembleias? Então, vamos ter uma temporada, acredito que agora é uma temporada, né? A última foi meio tumultuada, mas vamos ter temporada, vamos ter assembleia. O que eu deixo de dica com relação a essa questão de carros elétricos? Planejamento, né? Então, planejamento, projeto, organização disso como um todo. Então, a tecla que eu sempre bato aqui é que instalação elétrica não é brincadeira, né? Instalação elétrica causa incêndio. 90% dos incêndios em residências ou apartamentos tem algum motivo de origem elétrica. Então, instalação elétrica em condomínios é muito sério e carro elétrico é ainda mais sério, né? Eu vou bater de novo no que eu falei ao longo do dia hoje. Não é uma tomadinha qualquer. É um carro elétrico, é uma potência alta. Então tem que ter planejamento. Não dá para fazer com o Zé Faísca ali, aquele eletricista que faz uma gambiarrinha para mim aqui no condomínio, né? Quando o síndico contrata um profissional sem responsabilidade técnica, ele está assumindo toda a responsabilidade sobre aquele serviço, né? E a gente pensar nessa situação de um incêndio, de uma instalação com problemas, é o síndico que está assumindo. Além disso, ano passado foi aprovada a IN19, a gente tem também um vídeo falando sobre isso, né? Mas é a norma dos bombeiros que fala específico de instalação elétrica. Então, quando solicitar um alvará, um albite, vai ter que apresentar um laudo daquela instalação que está sendo feita. Então, nenhum engenheiro hoje vai assinar um laudo de uma instalação que foi feita de qualquer jeito. Então, é algo muito sério. Então, síndico, pare, pense, levante custos agora, então contrate uma empresa de engenharia para fazer esse levantamento de carga, para fazer esse projeto, levantar custos, levar isso para a assembleia mastigado. Não tem nenhum carro no meu condomínio ainda. Ótimo, é o melhor momento para se preparar, para fazer uma chamada de capital, para fazer um levantamento, para ver quais os moradores já estão pensando em ter carros elétricos, né? A gente estava conversando antes da entrevista aqui, a gente viu que nós estamos com esse sonho de ter carro elétrico e com certeza tem muita gente com essa mesma demanda. Então pare, pense, se programe, né? Fica muito mais fácil fazer um negócio programado, fica muito mais fácil fazer com projeto, consigo comparar orçamentos. Hoje o síndico chama 3 eletricistas para fazer uma tomada elétrica para um carro elétrico, ele vai ter 3 orçamentos diferentes e ele não sabe o que está sendo orçado, porque cada um faz o que acha que é certo. Então, com o projeto elétrico tudo isso fica muito mais fácil. Joia, muito obrigada, maravilhosa essa entrevista. Obrigado pela oportunidade.